que assim como tudo na nossa vida, o trânsito tem uma ordem para funcionar, a nossa alimentação, o nosso organismo, tudo na vida é ritmo, tudo na vida também tem uma forma de funcionamento. Na nossa família também é assim. Olá, hoje a gente vai continuar a nossa conversa sobre constelação familiar. Então você já entendeu se você assistiu o vídeo anterior, e se você não assistiu, procura aqui no canal, vou pedir para alguém colocar aqui para você, que nós temos uma alma individual, uma dimensão da nossa alma individual, que é a nossa consciência individual, e a gente tem também uma consciência familiar, ou seja, nossa alma é coletiva. Estamos conectados aos nossos pais, avós, tios, bisavós, e recebemos toda uma carga, uma herança, através do nosso DNA e daquilo que a gente chama do campo familiar. Vamos escrever aqui, campo familiar. O campo morfogenético, que é um campo de informações que toda família constrói, que toda família constitui. Através do quê? Através dos seus hábitos, dos seus valores, das suas crenças e também da forma como cada membro, ao longo das gerações, em cada geração, reagiu aos traumas que foram vivenciados, aos traumas emocionais, às situações difíceis e também a forma como cada família, ao padrão de reação emocional, a forma, o jeito que cada família tem de lidar com as questões da vida, que vão passando de pai para filho, de geração para geração e chegam até nós, mesmo quando a gente não tem consciência disso, mesmo quando a gente acha que tudo é nosso. Na verdade, a gente aprendeu e recebeu muitas coisas e a gente está conectada a essas pessoas. Então hoje, para conversar um pouco mais, para avançar um pouco mais, eu queria falar ainda de uma forma inicial, mas muito importante, queria te falar uma coisa básica sobre as leis que regem as constelações familiares. Talvez você me fale, Ana, o que é lei, né? Aqui na sistêmica, nesse olhar sistêmico, através do trabalho das constelações familiares, de uma forma absolutamente observável, de uma forma prática, empírica, é possível perceber que certos comportamentos humanos nos tiram do nosso lugar, nos tiram da nossa ordem familiar. Que assim como tudo na nossa vida, o trânsito tem uma ordem para funcionar, a nossa alimentação, o nosso organismo, tudo na vida é ritmo, tudo na vida também tem uma forma de funcionamento. Na nossa família também é assim. Então vamos falar um pouco sobre como que uma família funcionaria idealmente e quais são as principais desordens, quais são os principais problemas que eu vejo, por exemplo, no consultório ou nos grupos onde eu faço constelação familiar, nos atendimentos que geram sofrimento para as pessoas. Então vou pegar aqui uns bonequinhos que vão representar uma família para nós, tá? Então aqui a gente vai ter o papai, aqui a gente vai ter a mamãe, ó, repara que nesse bonequinho a mamãe tem uma espécie de vestidinho e o papai é reto. A mamãe também tem um cabelo dividido. Só para fazer uma diferenciação aqui entre masculino e feminino, ok? Então a gente tem aqui o pai, a mãe e 3 filhos, vamos imaginar. Um menino, uma menina e outro menino. Então eu queria contar várias situações para vocês. A primeira situação, que é uma situação bastante comum. Vamos imaginar que quando esse casal engravidou do primeiro filho, essa mãe teve um aborto espontâneo e essa criança, portanto, não nasceu. Qual que é a questão envolvida no caso de um aborto, seja ele espontâneo ou não? Em primeiro lugar, eu queria contar que no coração de cada criança existe uma conexão profunda de amor e de fidelidade aos seus pais. Toda criança é profundamente conectada com a mamãe e com o papai, por um vínculo de amor indestrutível. O que acontece é que quando uma criança não nasceu, é muito comum que as famílias não a incluam, não considerem que aquele filho, aquele embrião que não nasceu, que não se desenvolveu, não o considerem como um filho, não o incluam. Então, se você perguntar, por exemplo, para uma mãe que viveu essa situação, passou por um aborto espontâneo, por exemplo, na primeira gestação, depois teve 2 filhos, se você perguntar para ela, quantos filhos você tem? É comum que ela diga, eu tenho 2 filhos. E aqui, nesse campo da sistêmica, a gente compreende que ela teve 3 filhos. Isso também é bíblico, né? É muito interessante. Depois que explode a vida, existe sim
um filho conectado à alma dessa mãe e à alma desse pai. O que acontece? Acontece que a gente percebe que as crianças, os irmãozinhos, são bastante conectados. E o irmão que vem logo depois, ou nesse caso aqui a irmãzinha, ela fica desse jeito que o bonequinho tá, olhando para esse irmão que não foi incluído. Então, através das constelações familiares, a gente descobriu que existe uma força que rege esse campo familiar, que a gente chama de alma familiar, por exemplo, e que essa alma familiar está sempre lutando pela harmonia e pela inclusão. É sempre uma força de unidade. Então, todas as pessoas de uma família têm um lugar. Todas as pessoas estão incluídas. E quando, por acaso, uma criança foi esquecida, ou a criança nasceu e depois morreu e não se fala sobre essa criança, pela dor provocada pela morte da criança, quando as pessoas não concordam com o destino dela, quando houve uma tragédia, uma situação muito dramática, dolorosa, e há uma tentativa de esquecimento, de esconder, de exclusão dessa criança, isso tem um efeito sobre seus irmãozinhos. Qual o efeito? Muitos efeitos podem acontecer, podem aparecer. Essa criança, às vezes a outra, mas geralmente aquela que vem imediatamente depois, muitas vezes cresce com culpa, ela sente no fundo da alma dela um questionamento, por que é que meu irmãozinho não pôde viver e eu posso? É como se pesasse na consciência dela a oportunidade que ela teve. Às vezes ela faz movimentos para a morte, é uma criança que se coloca em risco, que pula da janela, se acidenta, vive se quebrando, ou muitos outros sintomas, ou fala sobre morte, ou a criança desenvolve uma doença. Eu tive muitos e muitos casos já acompanhei, já presenciei, já assisti em constelação, e muitas pessoas nos contam. Às vezes você fala, você teve algum irmão? Ou pergunto para o casal, vocês tiveram mais algum filho? Houve algum aborto? Ah, houve sim. E a gente percebe que quando os pais olham para essa criança, ou seja, quando essa criança se torna incluída, as outras crianças ficam livres. A outra criança fica livre de precisar incluir o irmãozinho, de precisar olhar para o irmãozinho, de precisar às vezes comer por dois ou fazer por dois. Essa criança fica livre para voltar para o seu lugar. Então é muito importante, nesse campo sistêmico das constelações familiares, isso não é uma verdade absoluta, tá? Se você tiver alguma dúvida sobre isso que eu estou falando, coloca aqui nos comentários, que eu vou ter muita alegria de responder para você. Isso não é um dogma, mas isso é uma observação de campo, com uma amostragem muito grande, mundial, com milhares e milhares, milhões de pessoas. Então observa na sua família se alguém se sente assim, conectado a alguém que partiu ou que não foi incluído, se você tem uma sensação de que você teve um irmão. Eu teria muitas histórias para contar, mas eu hoje queria falar, eu vou contar alguns casos para vocês de consultório, mas hoje eu queria falar ainda um pouco mais sobre o lugar de cada um, ok? Então agora a gente vai imaginar uma outra família, uma família de 2 filhos, por exemplo, tá? Um menino, uma menina, vou trocar aqui, uma outra familhinha, papai e mamãe, menino e menina. Aqui o que é importante? É importante que a gente compreenda que cada um tem um lugar na família, tá? Vamos aumentar, vamos colocar mais um aqui. Porque a gente fala filho do meio, a gente pode complexificar aqui, imaginando que essa mãe depois casou de novo, ou que esse marido teve um outro filho do primeiro casamento, mas antes da gente entrar nisso, vamos falar de uma família mais tradicional. Cada um tem um lugar. Qual que é o grande problema? O que acontece? Aqui existe uma observação que é muito simples, muito óbvia, mas que tem efeitos profundos na alma das pessoas. Os pais são grandes, os filhos são pequenos. Olhando assim, quando a gente é criança, é fácil de compreender isso. O problema é que as pessoas crescem, os filhos se tornam adultos e de repente eles resolvem, essa moça, por exemplo, resolve se tornar, quando ela cresce, fica adulta, ela resolve se tornar mãe da mãe dela. Ela começa a ficar preocupada com a mãe e ela sai do seu lugar de filha e começa a agir no lugar, por exemplo, da avó ou como mãe do pai. Por que acontece isso? Por que as pessoas saem do seu lugar? E aqui é importante dizer, para nós,
na nossa família de origem, sempre nós seremos pequenos diante dos nossos pais. Não importa que a gente tenha 60 anos. Aqui o nosso lugar é um lugar de pequeno. O que isso significa? Que existe uma ordem natural nas famílias, onde os pais doam e os filhos recebem. Não é assim quando as crianças nascem? As crianças precisam o tempo todo da gente. Quando é um bebezinho, a gente precisa alimentar, nutrir, trocar, cuidar da segurança dele, do conforto. E assim é a vida inteira. Todo o fluxo de amor que a gente recebe com a própria vida chega até cada um de nós através dos nossos pais. Então a gente pode imaginar aqui várias gerações, né? Por exemplo, os pais do papai, os pais da mamãe, né? Papai e mamãe se encontram e vem a gente. Então imagina que essa fila é infinita. Então tem os nossos avós, os nossos bisavós, tataravós, é uma fila infinita. E a gente pode imaginar isso como um grande fluxo de amor e de força que vai vindo de geração após geração e chega até os nossos pais e através deles chega para cada um de nós. Cada um desses filhos é uma mistura perfeita. É 50% papai, 50% mamãe. Uma mistura única. Cada um de nós é uma mistura única do sistema do papai e do sistema da mamãe. E aqui tem mais gente nesse sistema, né? Tanto do papai quanto da mamãe. Então o que acontece? O que acontece é que aqui nós somos pequenos. No momento em que algo acontece nessa família aqui, vamos imaginar que a mamãe ficou doente, mamãe ficou com câncer e está sofrendo, ou que a mamãe e o papai se separaram e a mamãe está muito triste por causa disso. Muitas coisas podem acontecer aqui. Ou o papai está bebendo. As crianças são as primeiras a perceber a dor da alma dos pais, a profunda tristeza que vai na alma dos pais. Por exemplo, se o papai perdeu o pai dele, que era muito importante para ele, e ele vive uma tristeza profunda no nível da alma, um filhinho aqui pode sentir. As crianças ficam conectadas com essa tristeza. E de repente, um deles, quando sente essa tristeza da mamãe, sente que a mamãe está meio bambeando, está meio fraca, está sofrendo, não está boa para viver a vida, para as funções dela de mãe, não está dando conta de algo. Nesse momento, por algum motivo, essa criança sai do lugar dela de filha e resolve fazer papel de mãe. Ao invés de olhar para o futuro, de seguir sua vida, ela começa a olhar para a mamãe como se fosse grande. Então ela resolve olhar como grande para a mamãe. Nesse momento em que a gente sai do nosso lugar, a gente entra no lugar de alguém. Por exemplo, no lugar de mãe da mamãe. Aliás, aqui, de mãe da mamãe. Quando eu saio do meu lugar de filha e resolvo ser mãe da minha mãe, primeiro eu não consigo ver a força da minha mãe. Eu fico olhando para ela como se ela fosse uma criança, como se ela fosse fraca. Eu não me conecto com a força dela. Segundo, eu deixo de ter mãe, porque se eu deixei de ser filha, eu deixo de ter mãe. Terceiro, é muito pesado. Fazer um papel, estar no lugar de um grande, de alguém que veio antes de mim, e não poder estar no meu lugar é muito pesado. Querer assumir as dores da mãe, cuidar da mãe, para todas as pessoas, se você já se colocou nesse lugar na vida, se você já viveu isso, você sabe o quanto isso é pesado. Então, quando as pessoas vêm, as famílias estão assim, as pessoas estão totalmente fora dos lugares delas e tem uma série de coisas que acontecem aqui e que têm efeitos sobre a nossa vida. Estar fora do nosso lugar gera um preço alto, uma conta alta para a gente pagar. Tem muitos efeitos, sobre isso eu vou falar então mais nos próximos vídeos. Por hoje eu queria que você compreendesse que você tem um lugar, que na sua família de origem, mesmo que você tenha 60 anos, você é pequeno e que voltar para o nosso lugar de filho ou de filha é um grande alívio, traz grande ordem e permite que as coisas fluam na nossa vida. Então, se você gostou desse vídeo, você dá um like aqui abaixo. Se você ainda não estiver inscrito no canal, aproveita, se inscreve, aperta o sininho para você ser notificada. A gente vai ter aqui uma sequência de vídeos sobre constelação familiar. E depois, sobre como a gente aplica todo esse aprendizado, todas essas leis sistêmicas na nossa própria vida. Te vejo no próximo vídeo. Até lá! Então nós temos a nossa consciência individual, né? Essa que a gente acredita
que tudo é nosso, a gente acha que a gente tem muita autonomia e liberdade, mas a gente tem uma alma coletiva, a gente tem uma consciência familiar.